Bom dia, gente. Eu na procura de um tema para falar hoje. Hoje é o terceiro dia, colocando esse desafio de como falar em público e estou contando, fazendo cada dia um tema. E, né, de acordo com alguns livros que eu li, vídeos que eu vi. Para mim é importante isso porque eu estou dando algumas aulas, algumas palestras, alguns treinamentos e eh, isso me ajuda a falar melhor, a desbloquear essa questão da fala, a fazer essa conexão com o público, com os meus alunos, desculpa, e a pensar melhor e falar melhor. Eu tentei fazer cada dia um tema, né? Aí eu estava pensando no tema de hoje, eu pensei sobre duas doenças psicológicas. Uma é a depressão e a outra é a síndrome do pânico. Ansiedade também seria interessante falar, mas ao decorrer do falar programa, né? Mas ao decorrer do vídeo, a gente vai vendo se é interessante falar sobre ansiedade ou depressão, porque na verdade uma grande parcela da população sofre de ansiedade e depressão. Uma, a porcentagem agora não me recordo exatamente, mas é um número muito absurdo. Pessoas sofrendo de depressão e ansiedade. Eu particularmente, eu vou pegar um pouco da ansiedade então. Eu sou um pouco ansioso, o que eu faço para isso? Para ajudar nessa ansiedade. Eu realizo algumas atividades físicas, né, como musculação, corrida, inclusive estou um tempo sem correr. Esses dias eu fiz yoga, eu faço meditação. Um livro também muito interessante que eu tenho aqui, que não é sobre os ombros gigantes, não, é aquele do Tim Ferriss. É alguma coisa aqui, assim, sobre os ombros de gigantes, mas basicamente, em resumo, o livro fala, tá, de entrevistas que ele fez, né, com as melhores pessoas do mundo nas suas áreas. Por exemplo, ele entrevistou Arnold Schwarzenegger, Tim Ferriss entrevista alguns empresários, alguns esportistas, e ele divide o livro, se eu não me engano, entre três partes: saúde, sabedoria e dinheiro. Então é bastante interessante você olhar esse livro pelo prisma das pessoas que conquistaram, né? Muito dinheiro, muita saúde, muita sabedoria. Os três também. Dá muitas. Verdade, quem dá as dicas ou o como fazer são as pessoas, né? Gigantes, entre aspas, que ele entrevista. O prefácio, se eu não me engano, é do Arnold Schwarzenegger. E tá ali na estante, tá ali na sala, mas eu não vou pegar ele agora não. E voltando ao tema, a ansiedade, né? Eu acho que a gente ajuda, ajudando. Tem gente que sofre de ansiedade e não sabe o que fazer e procura médico logo e procura se entupir de remédio. Eu particularmente sou contra. Não sei se você isso estiver te prejudicando totalmente na sua vida. Mas se isso não estiver te prejudicando, eu sou a favor da atividade física. Até o médico fala isso para você fazer uma atividade física, incluir atividades físicas no seu dia a dia. Meditar logo quando acorda é muito bom. Esse livro que eu citei fala sobre isso. Vários gigantes do livro falam sobre isso. E a yoga também é muito bom, tá? E para não ficar muito longo esse vídeo, para não ficar muito chato, eu vou passar para a parte da depressão, e eu também já tive quando mais novo, e é uma coisa muito séria. A porcentagem também é, não me recordo exatamente o número de pessoas, da porcentagem da população que sofre de depressão, mas é muito grande. Eu fiquei assustado quando eu vi esse número, não sabia que era tão grande assim. E ah, o que eu fiz para me curar da depressão, né? Primeiramente, psicólogo é essencial.
né? Depois um psiquiatra. E só que o medicamento, né, ele não ajuda você se você não se ajudar. Assim, ele vai fazer a parte dele, mas qual é a sua parte para vencer isso? Eu me lembro que eu fiquei num estado que eu não queria nem levantar da cama. E é muito ruim ficar assim, sentir é isso. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando, e se não passou, levem a sério porque é uma coisa muito séria. Até eu tive um amigo que nunca teve nenhum tipo de problema psicológico, e ele, quando teve isso, ele falou: Nossa, sempre pensei que isso fosse uma besteira. E quando ele teve o caso dele foi ansiedade, não foi depressão. E quando ele teve, ele falou: Cara, uma coisa que eu não entendi, eu não conseguia me mover, eu não conseguia, o coração acelerou e tal, e é uma coisa muito louca. Eu achei que isso não existia, só que existe, né? O cérebro é dividido entre a parte cognitiva e a parte emocional, e a parte emocional tem a capacidade de apitar a parte cognitiva, de sequestrar a parte cognitiva, a parte intelectual. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional. Também é um livro muito bom de você ler, se você quiser saber como o cérebro funciona, como as suas partes intelectual e emocional funcionam, e me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Eu estou inclusive querendo reler esse livro porque eu pulei a parte científica, a parte que tá ali dividindo o cérebro e fala especificamente sobre cada parte. Ele começa na parte termos médicos, científicos, e para os leigos não se torna interessante, né? Porque assim, aquilo a gente não vai aplicar no dia a dia porque a gente não vai fazer uma neurocirurgia, a gente não vai abrir o cérebro de alguém e executar uma cirurgia, mas a parte que não é técnica é muito interessante desse livro. E ansiedade, depressão, né? Falei um pouco da parte emocional, parte do cérebro, parte emocional, parte cognitiva, livro do Daniel Goleman, livro do Tim Ferriss. É, seria interessante falar sobre também na intenção de ajudar as pessoas. Um detalhe também da depressão que eu ia falar e não falei, acabei esquecendo. Pode parecer engraçado, mas e ao mesmo tempo assim, nossa, como assim é tão simples, né? Não foi tão simples, né? Foi obviamente com psicoterapia, foi com medicamentos, mas eu percebi que eu não iria sair daquilo ali se eu não quisesse sair. Então, é, não sei se vocês gostam de filmes, mas eu gosto muito, sempre gostei. Eu via mais quando eu era mais jovem, né? Hoje em dia não vejo tanto assim. Mas um dos filmes do Matrix, se eu não me engano, é o segundo filme, quando o Neo tá lá no metrô, ele tá preso lá no metrô e ele fala assim, na estação de metrô, lá embaixo, né, no metrô já, ele fala assim, se eu entrei aqui eu consigo sair. E aí ele fecha os olhos, começa a visualizar outras coisas. É, o nosso cérebro, né, hoje em dia com os estudos, né, da neurociência, o estudo da física quântica, e o observador muda o seu ambiente, né, se já foi o observador é capaz de mudar o seu ambiente, nós não somos somente uma antena receptora, nós também transmitimos. Então, nós somos responsáveis por mudar nosso ambiente. Isso tem estudos, se vocês quiserem pesquisar, é muito interessante. E foi isso que me ajudou a sair da depressão. Eu parei e pensei o seguinte: se eu conseguir entrar, eu consigo sair. Se eu conseguir entrar nesse estado, eu consigo sair. E eu fui trabalhando meu cérebro. Eu mesmo, obviamente, a indicação é um psicólogo, né? Mas eu mesmo fui deixando para lá o remédio um pouquinho, né? Na época era bem fraquinho, era o Rivotril gotas, se eu não me engano. E eu fui saindo sozinho da depressão, sabe? Fui fazendo aquele esforço, se eu consigo, e sempre com esse pensamento base, se eu conseguir entrar, eu consigo sair. Se eu entrei nesse estado,
eu consigo sair. Na verdade, não é se eu conseguir, né? Porque eu não quis entrar em depressão. Obviamente, fatores como hereditariedade influenciam. Se você tem uma pessoa da família, né, que pode fazer as coisas, se tipo você tem tendência a isso. Ah, então, vou passar agora para síndrome do pânico. Gente, eu já tive isso e é uma coisa. Tive quando eu estava no segundo grau, eu lembro de ir para a escola e andando na calçada. E vem uma certeza na sua mente de que, por exemplo, no meu caso acontecia que o ônibus vai subir a calçada e vai me acertar, né? E é uma coisa assim, a sua cabeça cria isso e você cria uma fobia, que isso mexe muito com a sua vida, com a sua cabeça. E falando abertamente com esses temas, realmente a intenção é ajudar as pessoas. Na época, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, a informação a um clique, a internet estava surgindo, né? Talvez mais artigos tinham desse tipo em inglês, né? Isso aí data dos anos de por aí por 2000, né? Já tinha internet, mas não era tanta informação quanto hoje. Era mais informação escrita. Talvez o YouTube, não sei que data é o YouTube, que dia iniciou, mas talvez estivesse começando ou nem existisse o YouTube. Foi a época do Orkut, MSN, ICQ, um pouco atrás. Hoje em dia está muito bom a internet pela quantidade de informações. A gente aprende muito na internet. E esse intuito é de ajudar as pessoas que já tiveram alguma vez, estão passando por isso, por depressão, sem vontade de sair da cama, como eu tive, por ansiedade, de ansiedade paralisante, de você não conseguir nem respirar, o seu coração acelerar, e síndrome do pânico também, de criar coisas na sua cabeça e achar que aquilo é verdade. Seu cérebro cria e toma como verdade. Como, por exemplo, no meu caso, o ônibus vai me pegar. Eu de não conseguir nem sair na rua. Então, são coisas seríssimas que hoje em dia a ciência já está bastante desenvolvida, a medicina, ramos da medicina estão bastante desenvolvidas e, melhor do que isso, a informação está espalhada, não está reclusa ou é um privilégio para um grupo da sociedade. Hoje em dia, se você tiver uma boa vontade, você encontra a informação e você ajuda a si mesmo a sair desse estado, seja um estado ansioso, depressivo ou um estado que você se encontre com ah, a terceira é a fobia, né? É tipo de fobia ou a síndrome do pânico. É, essa foi minha contribuição de hoje. Eu acho que o vídeo contribuição, essa foi a de hoje. Eu acho que o vídeo ficou mais ou menos né, de acordo com o vídeo de ontem. De ontem foi 18 minutos, eu estou encerrando aqui com 13 minutos. E esse foi o terceiro dia desse desafio que eu coloquei para mim mesmo. Vai me ajudar muito, como eu falei no início, com as minhas palestras, aulas e treinamentos que eu dou. Ah, e até amanhã vou pensar no tema de amanhã, que eu não pensei, não me veio à cabeça nada ainda, mas com certeza vai surgir ao longo do dia. O tema de ontem surgiu para mim quando eu estava fazendo de manhã o vídeo, né? Surgiu assim na minha cabeça de falar sobre né, patologias psicológicas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, um pouco da minha experiência, um pouco de como eu venci isso. Então, resumindo, é isso. Executar o quê? O bom, né, em resumo. Yoga, meditação, atividades esportivas. Com relação ao cérebro, você entender que se você entrou nesse estado, você consegue sair. Se tem uma entrada, tem uma saída. Tudo tem uma solução, né? A gente está vivendo agora a fase de uma médica brasileira conseguindo tratar pessoas paraplégicas com medicamento e conseguindo com que elas voltem a andar, realizar movimentos. Tem um paciente até fazendo musculação já, musculação, desculpa. O cara não conseguia nem andar e hoje está fazendo musculação. Olha só como a ciência avançou, né? E
mais de tudo, é uma brasileira, que a gente tem que se orgulhar muito. Está sendo reconhecida aí na internet, tomara que seja reconhecida internacionalmente e que ganhe o prestígio devido e que essa cura, esse tratamento se espalhe para mais pessoas, né? Eu tive um caso na família, minha avó, só para não ficar muito longo, mas para encerrar agora, a avó não conseguia andar, né? Era de cadeira de rodas e depois ficou na cama. Então minha mãe cuidou muito da minha avó. E se na época tivesse esse tratamento, talvez ela estaria, né, andando e viva até hoje. Então, quantas pessoas não vão ser ajudadas com esse medicamento, né? E para finalizar, quantas pessoas vão ser ajudadas se você abrir sua boca e se você contar aquilo que você experienciou, né, que você teve como experiência boas ou ruins, e como você venceu as suas doenças, as suas lutas. Eu acho que o perfil, né, do ser humano mudou. A gente não está mais, como eu falei no vídeo anterior, naquele, naquela coisa de estudante senta na cadeira e o professor fala. A gente, com as nossas experiências, a gente pode ensinar e ajudar outras pessoas. O que a gente tem como experiência, não somente as matérias cognitivas, né? Eu dou algumas aulas de alguma matéria, principalmente em inglês, direito penal. Eu ajudo algumas pessoas, eu não cobro pelo direito penal. Concursos, como estudar e tal, essa parte eu não cobro. E é, é isso, a mensagem final é: fale, se expresse, não tenha medo das críticas, porque as críticas vão vir e a crítica sempre vem daquela pessoa que está fazendo menos. E você tem que ter a certeza de que você está falando, está ajudando outras pessoas, está abrindo sua boca, está se comunicando. E logo, logo, assim como eu não esperava chegar a esse ponto de dar aulas, palestras, treinamentos, né? É, eu já fiz dois, né, em dois locais, fiz uma igreja e fiz na escola em São João. E o restante foram aulas individuais, né, não foram abertas ao público em geral. Eu não esperava chegar a esse ponto por ser muito tímido, mas fui treinando, treinando, lendo livros e colocando em situações desconfortantes. Hoje em dia está muito na moda você falar, sair da sua zona de conforto, né? Virou modinha isso, virou. As pessoas acho que entendem dessa forma, né? Mas se você quer ter uma habilidade, tudo é treinável, né? E sempre vão te criticar. Mas você fazendo ou não fazendo, vão te criticar do mesmo jeito. Então faça. Se exponha, ajude pessoas. E é isso. Amanhã eu vou pensar num tema, 18 minutos. Até amanhã. Fui, valeu!